Eu sou Leandro Viana e hoje é o dia do resumão de Extermínio, filme de 2002, que na tradução literal o título seria 28 dias depois, que faz muito mais sentido para a franquia em si. Mas o filme é basicamente ali sobre um homem que acorda do coma e descobre que praticamente ele perdeu o começo do apocalipse. O diretor Danny Boyle deu uma revitalizada aí no gênero de terror com zumbis, onde ele traz esses infectados correndo mais rápido que o chinelo que minha mãe tocava em mim quando eu era criança. E claro que a gente tem que dar ali os méritos pro roteirista, que é o Alex Garland, mega conhecido por Ex Machina e também por Guerra Civil, e essa dupla vai estar de volta em Extermínio: A Evolução. Mas sem enrolação, aumenta o volume porque depois da vinheta vou te falar o resumão de Extermínio e também te contar outros 3 finais alternativos. Bora lá! Bom, esse vídeo aqui é patrocinado pelo Ednardo Guerreiro, que faz parte sim do nosso Clube Nerdverso. Se você quiser aqui um resumo, análise, final explicado de um filme específico, pode comentar aqui ou chamá-la no Insta também. Mas vamos começar por algo peculiar assim que vai se refletir durante a franquia, porque o diretor Danny Boyle, ele optou por gravar o filme com câmeras digitais Canon, né? Pô, algo extremamente incomum. Então isso vai dar essa estética granulada, de baixa qualidade. É quase um estilo amador, eu diria. Mas foi proposital, tá? Já vou explicar. Até porque quando eu fui assistir pela primeira vez aí Extermínio, eu achei que estava com defeito o filme. Mas o Danny Boyle fez isso de propósito para que o visual parecesse ali ter sido captado por uma pessoa no meio do apocalipse, para dar essa sensação de desconforto, para mostrar uma aparência suja, né? Para reforçar o caos e a brutalidade do mundo pós-apocalíptico, quase como se fosse uma gravação de celular, né? E olha que, pô, isso virou moda em muitos outros filmes depois, como por exemplo aí o Cloverfield. Mas um outro motivo é que eles também filmaram nas ruas de Londres, né? Fecharam Londres em alguns horários e não podiam assim bloquear as avenidas por muito tempo. Então essas câmeras digitais, elas permitiam sim essa operação mais rápida. Mas enfim, vamos pro filme porque tudo começa em um laboratório em Cambridge, onde ali ativistas pró-animais libertam um chimpanzé, só que eles não sabiam que o bichão ali estava infectado com o vírus da raiva, o Rage Virus. Mas o chimpanzé se solta, ataca e em segundos o caos se espalha, porque o vírus ele causa uma rápida e brutal transformação nos humanos. É o ponto de partida, é altamente contagioso, né? E é por mordida, arranhão, sangue, saliva. E essa infecção é uma transformação rápida também e violenta. A pessoa se torna um zumbi veloz, rápido, agressivo, enfim. A cena corta e avançamos 28 dias, né? Olha porque o nome em inglês faz muito mais sentido do que extermínio. Mas eu entendo que comercialmente vende mais o extermínio. Mas 28 dias depois, a gente vai para Jim, ali, interpretado pelo maravilhoso Cillian Murphy. Ele era um entregador de bicicleta que acorda em um hospital vazio, sem noção alguma do que aconteceu, né? Ele entrou em coma antes do surto, e daí Cillian Murphy, o homem que hoje tem aí um Oscar, sai andando de aventalzinho ali por uma Londres deserta. Essa cena é cinema, assim. E a gente vê ali vários jornais com manchetes de evacuações, né? Ele acaba entrando ali em uma igreja, que em primeiro lugar parece ali um cemitério humano, mas do nada surge um padre infectado. Bom, não sei vocês, né, se isso é pecado ou não, mas vários zumbis surgem e perseguem o Jim. É uma correria muito doida, frenética, e eu só pensava assim no padre zumbi, porque aqui é pra tu perder a fé, tá ligado? Mas o Jim é resgatado por 2 sobreviventes, a Selena e o Mark. Eles explodem um posto de gasolina, então é tipo violência com estilo aqui, e levam ele pro esconderijo que fica em uma lojinha de rua. E talvez vocês estejam se perguntando, né, que essa história aí de um homem acordar do coma em um hospital e se deparar com um mundo pós-apocalíptico de zumbi, essa história não seja estranha. E você está certo. The Walking Dead começa exatamente assim com o Rick. Aliás, vamos combinar que o primeiro episódio da série é um dos melhores já feitos na história. Mas enfim, Extermínio foi lançado em 2002.
e os quadrinhos de Walking Dead em 2003. O Robert Kirkman, o criador de Walking Dead, disse que é apenas uma coincidência. Bom, comenta aí o que você acha, e se tu chegou até aqui, não custa nada, dá um like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso para ajudar o Nerdverso. E caso você não faça isso, quando acontecer um apocalipse zumbi, talvez você seja um dos primeiros aí a ser infectado. Voltando aqui, o Jim, a Selena e o Mark se tornam aí um trio improvável e juntos partem para a casa dos pais do Jim. Ele ainda tem esperança que estejam vivos. Mas, chegando lá, o Jim descobre que os pais cometeram suicídio. Pô, uma cena pesada. E como estava anoitecendo, decidem passar a noite nessa casa. Que o Jim, muito burro ou talvez muito verde, com o pós-apocalipse, ele acende uma vela que atrai ali os zumbis e invadem a casa. O Mark é ferido no processo e antes que a infecção se espalhe, a Selena mata ele sem hesitar. E ainda diz pro Jim, pô, que tá preparadíssima pra matar ele num piscar de olhos. E ela tá certa, esse é o pensamento, mano. Se tu quer sobreviver, tem que ser frio assim. Continuando ali, né, os dois avistam um sinal, sobem a Torre Balfron e encontram o taxista Frank e a sua filha Hannah. Né, o Frank mostra ali uma transmissão de rádio, onde militares estão oferecendo proteção e cura para o vírus. E desse jeito, os quatro concordam em viajar juntos para esse lugar. Nossos amiguinhos chegam lá e encontram tudo deserto. O Frank, putaço, chuta um portão e desse jeito, uma gotinha de sangue do cadáver cai diretaço no olho do Frank, infectando ele. Sim, essa parte é muito forçada, mas é a única do filme, então a gente passa o pano aqui. Ela serve para mostrar como é rápida a infecção. Só que enquanto isso, soldados que estavam ali escondidos aparecem e atiram no Frank. Então esse novo trio aí é levado para uma mansão que está sob o comando do Major Henry West. No começo, tem aquela sensação de alívio, de segurança, mas sabe aquela promessa de salvação? De cura? A gente descobre que esse lugar é uma farsa. E daí tu vê uma casa cheia de homens, e tem a Selena, tem a Hannah, pô, que é uma guriazinha, mano. Começa a surgir aquela angústia no teu peito. E a gente descobre que o Major West, ele planeja transformar ali as mulheres em escravas sexuais para repovoar a Terra com muitos e muitos filhos. Cara, é insano de absurdo isso. O único soldado que se opõe a isso, né, a esse culto maluco, é o Farrell e acaba sendo morto. Nessa confusão aí, o Jim escapa e daí, mano, é aqui que entra um terceiro ato com muita ação. A gente também é forçado a ver as coisas ali pelo ponto de vista da Selena. E aqui é só o horror mesmo, é uma perspectiva sombria. Mas o Jim, ele consegue resgatar a Selena e a Hannah e entram no táxi do Frank para se mandar de lá, né? E nós temos então um plot twist, porque o Major West estava escondido no banco de trás, ele dá um tiro no estômago do Jim e daí a garotinha Hannah manda muito bem, porque ela engata uma ré, mano, permitindo ali que um dos soldados, né, que estavam lá infectados, que era mantido, na verdade, acorrentado, pegue o Major West pelo vidro traseiro e mata ele. A cena corta e aparece a mensagem 28 dias depois. E temos milagrosamente Jim se recuperando do tiro em uma casa de campo ali, né? Mostra os zumbis, os infectados caídos nas estradas, morrendo de fome. A Selena e a Hannah ali usaram lençóis, tecidos, panos, sei lá, né? Para escrever a palavra hello, gigante. E nisso passa um jatinho nos dando a sensação de um final feliz. Eles serão resgatados. E antes de eu falar aqui dos outros finais alternativos, tem um muito bizarro, né? Também vou falar minha nota para o filme. Deixa eu aproveitar para fazer um convite para vocês participarem do Clube Nerdverso, o melhor clube de zumbis da atualidade. Temos planos a partir de R$ 4,90. É como se fosse o clube de membros do YouTube. Todo mês tem sorteio para vocês, tem ingresso de cinema. Quem entra pro clube já entra no nosso grupo do WhatsApp. Todo dia conversamos de filmes, séries aí. O nome de quem faz parte do Clube Nerdverso, de quem acredita no projeto,
sempre aparece aqui do ladinho, tá? Então, ó, muito obrigado a todos vocês. E na descrição aqui desse vídeo tem o link para quem quiser fazer parte do Clube Nerdverso e também saber todos os outros benefícios, tá, pessoal? E hoje estou com minha voz muito ruim, então muito obrigado para quem acompanhou até aqui o vídeo. Vamos para os finais alternativos, porque Danny Boyle e Alex Garland tinham a ideia de matar o Jim, né? Em todos os outros finais ele morre. Então, em um deles, a Selena e a Hannah conseguem levar o Jim para um hospital ali, né? Depois que ele é baleado no estômago, mas ele morre na mesa de operação. Enquanto o Jim ele se mantém para ficar vivo ali, né? Ele é levado de volta ao momento que foi atropelado por um carro. E esse foi o acidente que deixou ele em coma. Então, isso está relacionado também com o bilhete de suicídio dos pais do Jim, que dizia lá, com amor infinito, nós te deixamos dormindo. Agora estamos dormindo com você. Não acorde. E desse jeito o Jim não acorda. Metaforicamente, ele recebeu a chance de reviver, mas preferiu ali ficar dormindo junto com os pais. Então a Hannah, assustada depois, né, que vê a morte ali, pergunta para Selena o que elas vão fazer. E Selena diz que devem continuar. Então, juntas, elas deixam o hospital, a imagem vai ficando distante e a câmera imita os olhos do Jim se fechando para ver elas uma última vez. Ele é um final mais sombrio, que também tem uma outra versão em cima dele, onde não tem esse esquema do Jim refletir sobre a própria morte. Ele morre, até acabou ali, e a Hannah e a Selena só saem do hospital e acabam na casa de campo. Nesse caso, a Hannah vai lá e fala que viu um avião que passou por ali e com os pedaços de panos elas escrevem o hello na grama com a esperança do avião voltar e ver que lá e salvar elas. É uma conclusão um pouquinho mais feliz do que a anterior. E agora, o terceiro final é o mais bizarro. Na verdade, ele estragaria o filme, na minha opinião. Porque ele já muda na parte do Frank. Ele não seria morto pelos soldados depois de virar zumbi, depois da gotinha no sangue. Né? Nem existiriam soldados. O Jim ia amarrar o Frank e eles achariam um centro de pesquisas onde tinha apenas um homem. Ele diria que existe sim uma cura para o vírus. E para curar uma pessoa infectada é necessária uma transfusão de sangue completa, de todo o corpo. Logo, a única cura envolve a morte de outro ser humano. E depois de uma discussão, o Jim então decide se sacrificar pelo Frank, né? Para o Frank sobreviver, né? Ficar junto com a sua filha. E o filme acaba com a Selena, a Hannah e o Frank saindo do hospital juntos. Jim novamente morreu. Só um detalhe, esse final nunca foi filmado, mas nos extras do DVD, o Danny Boyle conta isso com vários storyboards, né? Para narrativa visual. Seria uma grande merda. Eles tinham estabelecido que a gota de sangue ali no olho infecta a pessoa. Como diabos uma transfusão de sangue ia salvar, sabe? Então, graças a Deus, tinha alguém para pensar e barrar esse final. E ainda ia cortar parte da ação do terceiro ato, sabe? Mas Extermínio é uma mistura de horror visceral com crítica social, onde o homem é o pior monstro. A cena do Major West mostra isso. Então o filme tem sangue, caos, a humanidade no limite. E a minha nota para Extermínio é 9 zumbis de 10, né? Pra mim, é um dos melhores filmes desse gênero da história, né? Gênero de zumbi. E para vocês saberem, ele custou apenas 8 milhões de dólares e faturou 84 milhões. Mais de 10 vezes. E agora, comentem se vocês gostam desse filme, se vieram apenas pelo resumão. Falem aí se preferem algum dos finais alternativos, né, ou o original. Eu confesso que gosto muito do Cillian Murphy vivo. E a gente se encontra no próximo vídeo por aqui. Não se esqueçam de ouvir o podcast Nerdverso. É isso aí, gurizada. Tchau, tchau!